todos os irmãos que estão aí conectados conosco a manter o espírito, não é, voltado para Deus. Você que está aí reunido com a sua família, você que compartilhou o link com alguém que você julga necessário ouvir uma palavra voltada à família, que você esteja em momento para que essa palavra, que não é minha, mas é a palavra do Senhor, possa entrar no coração, fazer uma semente e que essa semente venha germinar. Nós vamos hoje esmiuçar, né, o Salmo de número 128, que tem um retrato de uma família abençoada. No mundo que vivemos hoje, ter uma família feliz, né, parece algo impossível. Uma família centrada nos princípios de Deus, uma família que vai ter todas as prerrogativas que a palavra de Deus inspira, e a gente vai ter algumas dificuldades de encontrar este retrato. Uma família próspera, abençoada, feliz, ajustada à palavra de Deus, diante de tantos ataques da mídia, né, da má informação, da doutrinação errônea. Às vezes deveria ser feito pelos pais e às vezes, por conta desse tempo pós-moderno, ele é delegado a outras pessoas a fazerem, não é? Muitas das vezes em uma creche, muitas das vezes com algum parente ou com alguém que toma conta, e acaba que os filhos não aprendem a forma correta diante dos conceitos que a palavra de Deus tem, e a palavra de Deus vai orientar os pais nessa missão. E é difícil quando o pai ou a mãe não compreende essa missão e vai delegando isso a outros, né? Por não ter os princípios da palavra de Deus, por achar que a palavra de Deus é coisa para crente, por achar que a Bíblia é algo só para os evangélicos, ou achar que a Bíblia é um livro de histórias religiosas, e muitas pessoas acabam criando suas famílias, criando seus filhos longe desses princípios. Mas, bem da verdade, é que a gente, crendo ou não nas leis, elas existem, e quando infringimos essas leis, somos passivos de disciplina por conta de quebrarmos esses princípios. Então, a palavra de Deus, ela é uma regra, uma prática para a família ser abençoada. Independentemente da crença, da fé de alguém, mas a palavra de Deus, ela é a bússola, ela é o que vai nortear para que a família seja abençoada. O casamento, os princípios de família, os princípios de obediência aos pais. Não conheço nenhum pai, não conheço nenhuma mãe que crie os seus filhos para serem desobedientes, seja qual for a questão social, seja qual for o credo religioso. Todos os pais esperam que os filhos sejam obedientes, e isso, pode alguém se chocar, é um princípio da Bíblia. Não é um princípio do homem, é um princípio bíblico. Então, a Bíblia, ela tem para nós uma série de conselhos para que a tua família, para que a minha família fique bem na foto que Deus já, lá nos tempos antigos, preparou já para que ela ficasse bem. Então, o retrato de uma família abençoada está aqui vinculada no Salmo de número 128. O Salmo 128 é um quadro que salta aos olhos pela beleza. Uma família abençoada, nossa família, nosso tesouro, nossa maior riqueza. Por que vamos trocar isso? As pessoas, muitas das vezes, por conta do trabalho excessivo, por conta do acúmulo de riquezas, de querer sempre ter mais do que necessário, acaba negligenciando a coisa mais importante, que é a família, né? Família e a saúde, nesse tempo de pandemia, é o que a gente mais reconhece como
tesouro como coisas que importam. Fique imaginando uma pessoa no tempo de hoje em que a casa é o lugar de que tudo vai acontecer, se ele não tiver uma família ajustada. Fique imaginando uma casa onde os parentes, o esposo, as pessoas que convivem não se dão bem, como ficar dentro de casa num tempo como esse? Então esse é um momento em que a gente está passando para criar alguns ajustes, para a gente ver o que realmente importa. Não é? Muitas pessoas, para se sentirem felizes e alegres, precisam estar envolvidas em bebida, em coisas que mexam com a sua mente, para que a alegria possa brotar. E agora a gente está vendo que é preciso mais do que isso. É preciso que o convívio familiar nos traga felicidade, nos traga paz. Não é? Porque imagina uma casa, hoje chovendo, não dá nem para ficar no quintal, não dá nem para fugir muito, todo mundo com raiva um do outro, querendo morder o calcanhar um do outro. Então esse é o momento em que a gente vai olhar para esse retrato que está pintado no Salmo 128 e a gente vai querer que esse quadro seja o quadro da nossa casa, que seja o quadro da nossa vida. E aí o Salmo 128, ele vai pintar isso para nós. Sua família é um tesouro. Como ter paz e alegria no lar? Nós vamos ver aqui como é pintado esse quadro 28. O primeiro personagem desse quadro pintado, nós vamos encontrar o esposo. O esposo, o líder da casa. O texto parece iniciar com uma contradição, porque vai dizer bem-aventurado ou feliz aquele que teme. E eu já falei aqui sobre isso, essa questão de temer não é de uma pessoa medrosa, uma pessoa que está fugindo da situação, mas é alguém que vai olhar para a sua tarefa, para a sua função, vai honrar a Deus, vai obedecer aos princípios de Deus e vai ver a bênção de Deus se estabelecer na sua casa. Então não é uma contradição. Temer a Deus é respeitar, é seguir os ensinos. Isto é fundamental para termos uma família abençoada, porque à medida que nós somos fiéis ao Senhor, o pai de família, o esposo, é temente a Deus, tem uma vida regrada, uma vida voltada para a sua casa, ele está forjando isso nos seus filhos, está forjando isso em quem está à sua volta. Então a passagem bíblica começa dirigindo-se ao homem. É compreensível que seja assim, porque ele é o chefe da casa, é o sacerdote do lar, não é? E muita gente quer mudar essa figura, quer mudar essa questão. Quer dizer, não, vivemos em tempos modernos, em que a esposa trabalha, em que o filho coopera com o dinheiro, mas no mundo espiritual foi assim que Deus planejou, foi esse quadro que Deus pintou, o homem sendo sacerdote na sua casa, sendo líder na sua casa, mostrando a direção. Um homem que não teme a Deus, e aí o homem que teme a Deus é diferente, ele vai temer a Deus, honrar a Deus, e ele vai honrar a esposa, vai honrar os filhos, vai viver em harmonia, não vai viver de uma maneira que traga conflito ao seu lar. Então, temendo ao Senhor, ele vai gerar na sua casa um ambiente de paz, um ambiente seguro, um ambiente protetor. Então, o esposo, ele vai se voltar para Deus, e ele, voltando-se para Deus, ele vai conseguir fazer com que toda a sua casa viva em paz, viva em harmonia. De acordo com a pesquisa aí lá nos Estados Unidos, alguém vai dizer que quando uma criança se converte, porque as crianças elas têm facilidades de ouvir a palavra de Deus e aceitar a verdade da palavra. O adulto, ele já teve um monte de outras informações, um monte de conceitos aprendidos, de doutrinas aprendidas, e agora para ele vai ter um pouco mais de dificuldade, por causa dos conceitos que ele já absorveu. A criança tem mais facilidade, mas essa pesquisa mostra algo muito interessante, de que quando uma criança se converte, tem 2% de chance do restante da família se converter. Olha que situação! Uma criança se converteu, foi lá, acompanhou alguém na escola bíblica dominical, na EBF e coisa e tal. Lá, a professora da escola dominical fez o convite para ela aceitar Jesus. Ela aceitou Jesus, começou a assim, meio sem saber direito, foi deixando, porque vai fazer o que a criança quer, estar na igreja. Mas a possibilidade daquela criança ganhar sua família para Jesus, segundo a pesquisa, porque para Deus, a gente sabe que tem outra história. Para Deus,
nada é impossível. Tudo é possível a Deus, né? Então, pela pesquisa, 2% de possibilidade da família se converter. Se a mãe se converter, se a esposa se converter, a pesquisa diz que a possibilidade agora é de 17% de que toda a família acompanhe a nova crença, acompanhe aquilo que a esposa decidiu. Eu sou fruto desses 17%, que a minha mãe foi que se converteu primeiro. E dela se converter, aí veio todo mundo, e hoje estamos numa família abençoada, por conta do que minha mãe fez de escolha, né? Está lá em João Pessoa agora, minha mãe, mais uma vez, a benção, Deus abençoe, né? Então, 17% quando uma esposa se converte ao Senhor Jesus. Agora, aos maridos aí, aos varões que estão ouvindo aí, preste atenção nisso. Quando é o pai que se converte, a possibilidade de que toda a casa se volte para o Senhor é de 93%. Então isso é uma pesquisa humana, uma pesquisa feita em estatística dos acontecimentos. Então você percebe a responsabilidade que tem um pai de estar na frente do seu rebanho, de como sacerdote do lar. Independente de qualquer coisa, esse pai vai gerar nos seus filhos, na sua esposa, uma influência muito grande. E aí, irmãos, a gente vai ver também por outro lado, quando um pai que trilhava o caminho do Senhor, ele, por algum problema, negligencia e se desvia do caminho, ele leva toda a sua casa à ruína. A probabilidade de que os filhos parem na caminhada será muito grande, de que deem passos errados é muito grande. Então a família concentrada no pai, aqui como o texto da pintura do Salmo 128, não é? Quando o homem que teme ao Senhor, ele será bem-aventurado. O texto vai dizer que ele vai comer do fruto do seu trabalho. Ou seja, as coisas vão prosperar por conta do temor, do respeito, da honra que ele dá ao Senhor, da honra que ele dá aos princípios da palavra, da fidelidade dele para com Deus, da fidelidade dele para com a esposa, da proteção e carinho que ele gera aos seus filhos. Então a responsabilidade do homem é uma responsabilidade grande, né? Que nesse tempo terrível de inversão de valores, há uma pintura totalmente distorcida do que Deus pintou no Salmo 128, aonde em muitos lugares colocam o pai como um banana, colocam o pai como alguém que não tem palavra ativa, que não tem conselho para dar, muitas das vezes por conta da postura que esse homem toma, de viver envolvido com bebida, de viver na promiscuidade, de não dar a proteção necessária, de não ter os cuidados com a família. Então esse homem, na cultura de hoje, fica colocado nesse lugar, respeito, e aí toda a casa fica arruinada. Então a responsabilidade, o homem precisa temer ao Senhor, andar nos seus caminhos. Quando Cristo governa a nossa alma, não teremos condição. Quando Cristo não governa a nossa alma, não teremos condições de governar a nossa casa. Então é importante, né, daqueles que têm a responsabilidade no lar, você marido, você chefe de família, tenha temor ao Senhor, volte-se para Deus, aumente a tua fidelidade para com Deus, para que através de você toda a sua casa seja sustentada. O primeiro personagem desse quadro, pintado no Salmo 128, é a figura do esposo. Um esposo temente, um esposo protetor, um esposo provedor, não só provedor das coisas materiais, como alimentação, roupa, estudo, educação, provedor principalmente da segurança espiritual, daquele que tem comunhão com Deus e que pode partilhar isso com a sua família, colocando no coração dos filhos esse mesmo temor, gerando nos seus filhos um coração temente, para que na próxima geração possa haver também o cuidado, não é, como esse pai teve. Então a honra que o pai deve dar a Deus, o temor que ele deve dar a Deus, vai gerar um bem-estar dentro da sua casa que passará para as próximas gerações. O segundo personagem que nós vemos aqui, nesse salmo, é a esposa. Esposa que na pintura dos dias de hoje
é a dona encrenca. Na pintura dos dias de hoje, é a chata, é a goteira, é aquela que fica no pé. Mas que na pintura de Deus, no Salmo 128, é a alegria da casa. O pior de tudo, irmãos, é que esse conceito de mulher ranzinza, de mulher goteira, de mulher encrenca, ele se impregna de uma tal forma na cultura, na sociedade, que as mulheres acabam se voltando a isso, a serem isso, a não tomar cuidado para não se transformarem nisso. E aí viram mulheres chatas, mulheres inconstantes, destemperadas, por conta da cultura que gera essa imagem, essa figura. Mas Deus não fez a mulher, a esposa, para esse papel. Você veja no quadro pintado no Salmo 128 o que diz o texto, no versículo de número 3. O Salmo compara a mulher a uma videira frutífera no interior da casa. Olha que coisa, talvez a gente aqui do Brasil não tenha noção do que significa isso. Que simbolismo é esse de uma mulher ser comparada a uma videira frutífera? A gente não tem noção disso. O que é isso? Do que está falando o salmista? Mas para o hebreu, a época da escrita desse salmo, a videira era um símbolo de alegria, pois produzia vinho, algo que se espalha pela casa de uma maneira abençoada, abençoadora, devido a essa característica da planta de se espalhar. Eu já tive a felicidade de morar em uma casa que tinha uma videira, e é algo maravilhoso, irmão. Você vê uma planta que por um tempo parece estar morta, parece que acabou, mas chega o tempo e os brotos começam a sair, e daqueles brotos começam a sair os cachos de uva, coisa linda. Você já deve ter visto pelo menos na televisão, lá em Caxias do Sul, não é? Aquelas plantações de uva, coisa linda. Então, para o hebreu, esse simbolismo é muito forte. Então, o vinho que é gerado através daquela mulher, assim, é um paralelo, né? Então, produz alegria na casa, devido a essa característica. Uma planta delicada, mais resistente. Né? Eu via lá no meu quintal a videira, um caulezinho ressecado assim no cantinho, que era a matriz, e se espalhava, e claro que muito frágil. Se alguém desinformado olhasse para aquele caulezinho ali seco, no tempo que está com folhas e com fruto, quebraria aquilo e ela morreria. Então simboliza algo frágil, mas belo. E assim é a esposa de um homem que teme ao Senhor. Não adianta você querer que a sua esposa seja uma bênção se você não for uma bênção para ela. Então a esposa, a alegria da casa, uma planta delicada, que depende de cuidado, de carinho, virtuosa, alegre, a mulher sensata, a mulher virtuosa. Porque a Bíblia vai dizer para nós que a mulher insensata, ela vai produzir problema do lar. A tola, a Bíblia vai dizer que ela destrói o lar. Porque na sociedade de hoje, quando alguma coisa dá errada, quando alguém toma uma atitude errada, entra logo aquele sentimento de dar o troco, de fazer pior do que o outro fez, e aí desmantela a família, acaba com tudo. Mas nós precisamos de ter essa figura dessa esposa. O marido, como temente a Deus, investindo na esposa para ela ser exatamente isso. Uma mulher alegre, uma mulher satisfeita, que sente a proteção. Talvez o marido não possa prover todas as delícias que a esposa quer ter, mas ele se esforça para dar o possível a ela. Talvez você não possa trazer para sua casa um mega buquê de rosas de presente agora, que está chegando o dia dos namorados, mas você pode passar num canteiro de rosas qualquer da vida, pegar uma simples flor e chegar em casa, dar à sua esposa como prova de carinho, de lembrança, de afeto. Então, esse investimento, não é? Porque também uma coisa que a gente não pode querer receber
se a gente não investe? Investimento que o marido, temente ao Senhor, faz na esposa, no cuidado, na proteção, no carinho, nas palavras amáveis, nas palavras de proteção, naquilo que o homem cerca a sua videira, porque ela é uma videira junto à sua casa, então ele tem que cuidar, cercar. Eu, quando tinha videira lá no meu terreno, no meu quintal, a gente fazia uma proteção no entorno daquela parte que era a matriz, para que ninguém viesse fazer nenhum mal ali, para que não houvesse prejuízo aos frutos que iriam nascer. Então o marido tem uma responsabilidade muito grande no que diz respeito à forma como a esposa vai ser essa bênção em casa. É uma responsabilidade do marido em trazer proteção, paz. Ele está no controle como chefe da casa, mas gerindo com ela tudo aquilo que é concernente ao bem-estar da casa, ao bem-estar da família. A gente está vivendo esse tempo assim de quarentena por conta da Covid-19, todo mundo dentro de casa, e dia após dia, e café da manhã, e almoço, e daqui a pouco lanche da tarde, o que vai almoçar, o que vai jantar, e tudo isso. Então, esse convívio, não é? É algo que, se nós não tivermos o temor ao Senhor, se não tivermos a visão da Bíblia, acaba conflitando. Então, a delegação das funções no lar para os filhos, você é responsável por tal coisa, você faz isso de maneira agradável, não imposta, que é uma coisa que mulher, pela minha experiência, eu tenho 3 em casa, 4, né? Tem uma que tá vindo aí que hoje descobriu que tem 16 anos, depois você vai saber dessa história dos 16, está com 10 anos, né? E aí tem hora que parece que tem mais idade. Então, assim, gerir tudo isso é um negócio difícil, mas a graça, a misericórdia, o Espírito Santo nos consolando, nos confortando, nos dando sabedoria, e a gente vai delegando a cada um responsabilidades, e sempre de maneira amável, de maneira agradável, porque ninguém gosta de tomar bronca, ninguém gosta de ser mandado fazer, faz isso, lava essa louça aí, vai fazer o almoço, ninguém gosta de viver assim. É bom que as coisas dentro do lar aconteçam espontaneamente. A Bianca passa pela louça, vê a louça lotada, assim, a pia lotada, vai dizer, irmã, você acabou de fazer esse monte de bolinho, vou lavar a louça toda para você, vou abençoar a sua vida. Aí a mãe passa pelo aquele cesto de roupa lá, que tem que trocar roupa a cada vez que vai na rua, lotado até o teto. Meu amado, minhas filhas, vou lavar tudo isso para vocês hoje, vou abençoar a vida de vocês com alegria, com felicidade, com prazer. E o marido vai receber o salário, vai pagar os boletos, que não tá nem aí para negócio de Covid-19, os boletos chegam todo dia, toda hora. Eu vou pagar as contas de vocês, vou pagar o celular, vou pagar a conta de luz, vou pagar, com alegria, investindo na família, para que a casa seja uma casa feliz. As irmãs aí estão dando glória a Deus aí, né? Coração subindo aí para todo lado. Então, essa interação que a família pintada por Deus no Salmo de número 128, é isso que a gente precisa, porque não dá para ter um retrato falso, né? Não adianta a gente postar, e aqui em casa eu tenho um montão de fotógrafo aqui, uma bênção, a gente vem aqui, faz uma pose bacana, um sorriso maravilhoso, mas por dentro, não, dá uma mordida nesse cara, essa mulher, não sei o quê, fica bem na foto, mas a foto que Deus vê não é essa foto. E a foto que Deus espera é essa foto do Salmo 128. É esse o retrato que Deus espera da nossa família, da nossa casa, daquilo que Ele projetou para nós. Se nós quebrarmos esses princípios, nós estaremos desmontando essa foto que o Senhor planejou para nós. Então, esposas alegres, felizes. Eu tenho um amigo que de vez em quando tem uns probleminha de família. Ele um dia me contou algo muito forte, que ele conversando com a esposa, num momento assim, bravo ali, aquela confusão assim, ele disse, minha filha, calma, eu sou aquele que compra o teu requeijãozinho para você comer,
que compra aquela goiabada para você comer com queijo. Eu vou na rua, lembro de você. Você tá nervosa, mas olha, eu sou ruim em algumas coisas, mas olha, eu também sou bom nisso aqui, ó. Eu vou lá, boto o lixo para fora. E foi mostrando as qualidades. E aquela briga acabou virando um momento agradável, um momento feliz. Acabou, né? Porque às vezes a gente começa na cobrança e esquece das qualidades que todos nós temos. Que temos defeitos, mas que também temos virtudes e que temos que aprender a conviver da melhor maneira possível, num lugar feliz, num lugar abençoado, onde a nossa casa é um lugar de bênção, um lugar de paz, é um lugar não só nas canções, não só nas fotos de família, mas de verdade, aquilo que o Espírito Santo tem gerado nas nossas vidas. Então a esposa, de uma maneira muito forte, atuando de maneira agradável. Conta a história lá dos Estados Unidos, que Abraham Lincoln, ele teve um problema muito sério na sua vida, um homem de destaque na história americana, né? Ele foi, de uma maneira assim, muito um personagem importante na história americana, mas conta a história que ele tinha uma esposa desequilibrada e desrespeitosa. Ele preferia passar longas horas em reuniões, em trabalhos, para não ter que ir para casa, porque não tinha alegria no lar. Então fica um alerta para as esposas aí, sabe? Você perceber que seu marido não está tendo muito prazer em vir para casa, está sempre arrumando hora extra para fazer, está sempre arrumando um lugar para estar, sempre arrumando uma viagem de trabalho, uma coisa ou outra. Pode ser que o momento seja realmente isso, mas fiquem alerta. Talvez você não esteja proporcionando um ambiente agradável, um ambiente feliz para que o seu marido queira estar em casa. A esposa, ela tem lotes que precisa ser colocada em prol da família, para transformar o ambiente, de um ambiente que muitas das vezes não é aquilo que a gente gostaria de ter. De repente a casa não está arrumada do jeito que a esposa gostaria de estar, que fosse, né, com tudo preparado, com as pinturas, com os móveis necessários, mas procura fazer da melhor maneira, tratar com carinho o que tem, né, cuidar, limpar, organizar, colocar as coisas no lugar, para que o teu ambiente de convívio seja o mais agradável possível. Já não é muito bom. Eu gostaria muito de estar morando numa mansão na Barra da Tijuca, mas não posso. Então, na minha casa, no meu ambiente, eu tenho que fazer o melhor possível para que o lugar seja um lugar agradável, um lugar alegre, um lugar feliz, um lugar de louvor, um lugar de adoração. De vez em quando eu passo pela sala assim, antes de todo mundo começar a ligar a televisão e série, não sei o quê, eu vou lá e boto no YouTube, coloco lá umas canções, aí começa a cantar os louvores, né? Aí começa lá no preto e no branco, aí daqui a pouco vem a outra, daqui a pouco vem a outra, aí alguém que tava com vontade de ver uma série, não sei o quê, aí vem um louvor, eu falo, ih, rapaz, o negócio aqui hoje aqui tá, né, vamos deixar esse louvor cantando aí, porque, né, é assim, irmão, louvar a Deus, transformar o ambiente, espantar aquilo que a gente não tá vendo, que às vezes vem aquele mal-estar, aquele mau humor matinal terrível, que às vezes agarra na gente de uma maneira que não tem motivo para estar na gente, né? Sempre falo disso. Tem gente que não percebe que há algo espiritual acontecendo. Por que você vai acordar mal-humorado? Você dormiu numa caminha legal, na tua casa tinha um ventilador ventando você, a muriçoca não mordeu você porque tinha um ventilador, outros mais arrumadinhos tem um ar-condicionado gelando para dormir de edredom, aí acorda com um bico, com a cara feia, com... Sangue de Jesus tem poder. Você olhe para o que você tem de bom, de bem, alegra o teu coração. Diga como diz o salmista e aquele convite que ele nos faz. Esse é o dia que nos deu o Senhor. Alegremos e regozijemos nele. Vamos mudar o ambiente da nossa casa para que esse retrato seja o retrato de bênção que Deus planejou para nós. Então as esposas devem procurar sempre conduzir a alegria da casa. Vamos tirar esse estigma de mulher encrenca, de mulher goteira, de mulher chata, de mulher inconveniente. Vamos tirar essa marca que o mundo tenta colocar dentro de casa, porque legal é a amante, legal é as piriguetes da rua, legal são as
que andam por aí fazendo de tudo que não presta. Essas são as legais. Gosta de ouvir, gosta de conversar, gosta de não sei de quê. Vamos mudar esse estigma em nome de Jesus. Transforme, mulher, esposa, o teu lar em um lugar alegre, em um lugar abençoado, e não faça da tua casa um lugar terrível. Transforme o ambiente. Você é capaz de fazer isso. Dá um choque no teu marido quando ele chegar amanhã do trabalho, se é que alguém está trabalhando, está todo mundo em casa. Bota uma roupa bacana, irmão, se arruma, pintia o cabelo, estica aí, bota trímel, rímel, não sei o que, aquele negócio todo, passa o reboco na cara, dá uma arrumada. No teu marido, o que houve? Para você, meu amor, hoje o negócio vai ficar legal. Olha, você vai ver. Então, aí você vai na bênção, transforma o ambiente com as crianças, chama todo mundo para pular amarelinha, para pular uma corda. Quanto custa pular corda, você sabe? Estica uma corda, pula, bota. Você já gasta, tá todo mundo agoniado com as crianças em casa, não sei o que, não tem escola. Bota pra pular corda, irmão. Amarra uma corda no outro lado, você sozinho, começa a bater a corda no chão, eles vão pulando, vai gastar energia, daqui a pouco bota todo mundo, bota tomar banho, dá um lanche, eles vão ficar tudo sossegado. Pulou corda, brincou, correu, fez alguma coisa. Ah, pastor, não tem espaço. Inventa uma ginástica dentro de casa, inventa alguma coisa, transforma o ambiente, faz um ambiente agradável, um ambiente feliz. Deus espera isso das esposas. Essa é a pintura que Deus fez para as esposas, que consegue transformar até aquilo que estava acabando. Você lembra lá quando Jesus entrou na festa lá? Ele foi convidado. E o segredo é você convidar. Se acabar a alegria, convida Jesus. Jesus entra aqui, não sei como fazer. Eu estou com o coração endurecido, eu estou aqui com as mágoas, com os negócios. O Senhor vai transformar essa água em vinho de alegria na tua vida. Se você convidar, Deus restaura, Deus transforma, Deus nos coloca para cima. Quando nós abrimos o nosso coração para Ele, contamos a Ele. Tem um hino antigo, né, que eu sou assembleano ainda lá do tempo lá de trás, que eu cantava, não sei a música agora, mas eu lembro a letra. Conta para Jesus aonde é a tua dor. Ele é o remédio. Confia no Senhor. Conta para Jesus. E você se transforme. Não espere o outro se transformar. Ah, eu vou pagar mico. Não, você está se transformando pela renovação do entendimento. A palavra de Deus vai entrar no teu coração. Você vai se transformar. De repente alguém vai olhar e dizer, o que houve? É Jesus. Passou aqui, Jesus passou na minha vida e está transformando, eu estou deixando o Espírito Santo agir em mim e eu vou mudar. Eu não vou ser mais essa ranzinza, eu não vou ser mais essa encrenca, eu não vou ser mais essa goteira, eu vou ser alguém alegre, eu vou mudar meu procedimento, eu vou fazer a diferença no meu lar, eu vou ser alguém que vai estar na pintura que Deus pintou no Salmo 128. As irmãs podem dar um amém aí? Aleluia. Terceiro personagem aqui pra gente fechar. Estourei a hora, mas você vai ter que me aturar um pouquinho hoje aí. Só um pouquinho, tá? Vou passar um pouquinho do horário aqui, porque eu preciso concluir essa palavra aqui. Eu não costumo ultrapassar nos horários. O pessoal que me conhece aí sabe que eu sou um tanto quanto rígido no horário, mas hoje eu vou extrapolar mais uns 15 minutinhos ou 10. Vocês me aturam? 15 minutinhos ou 10 aí? Pode ir? Vamos lá? Então, o terceiro personagem desse quadro pintado 128, você já deve ter matado aí quem é o terceiro personagem, né? Os filhos. O futuro da família. Está lá no versículo 3. Pois serão como plantas de oliveira à roda da casa. Plantas de oliveira. O salmista compara os filhos à planta de oliveira à roda da tua mesa. Oliveira são árvores muito amadas pelos hebreus, né? Pois elas produzem azeitonas, que se extrai o óleo, o azeite, o qual tinha muitas utilidades. Hoje a gente já não tem muita, assim, esse pensamento. Mas naquela época o azeite era um negócio maravilhoso. Era algo que uma família não podia viver sem. Porque o azeite, ele servia, não como nos dias de hoje, só serve para colocar na salada, no alimento. O azeite, nos tempos antigos, eles tinham muitas funções. Desde untar uma ferida que estava
machucado em alguém, até também na alimentação, na iluminação das casas, enfim, era uma coisa muito importante. As árvores se tornavam famosas por sua longevidade. Elas chegavam a durar 3.000 anos. As oliveiras são um símbolo do futuro. Quando Deus diz a Noé que havia esperança, né, depois daquele caos do dilúvio, você vai perceber que a resposta a Noé vem no bico de uma pomba trazendo uma folha de oliveira, né? Então, mostrando de um futuro promissor. Então, o salmista aqui, na pintura desse quadro, ele vai colocar os filhos como essas plantas, plantas importantes, plantas que vão ficar para a posteridade, que darão muitas. Os jovens são a esperança da família, da igreja, da sociedade. Por isso a gente vê um investimento muito alto do adversário contra os jovens. Os jovens são alvos terríveis na mão do adversário. São bombardeados desde a infância para que não ouçam a palavra. Hoje estávamos almoçando e nós nos lembramos de um personagem de uma série que tinha cabeça assim, Teletubbies, né? Me ajudaram aqui os universitários, uns bonecos esquisitos que parecia que estava querendo transformar as crianças em retardados. Porque ficava só aquilo só, e não sei o que, e tal. Então, desde a infância. Hoje a gente tem outros Teletubbies da vida aí. Os programas de televisão aí, maciçamente, os desenhos para transformar as crianças em coisas que não é isso aqui que está pintado. Que a pintura que Deus fez dos filhos são de coisas fortes, que vai durar por muito tempo, que vai passar de gerações. E a gente vê que as gerações são interrompidas. Você vai ver quantos jovens se perdem por conta das drogas, por conta da promiscuidade, as doenças que levam esses jovens à morte, se envolve com tráfico, se envolve com tantas coisas erradas na juventude. São envolvidos por conta, às vezes, de uma fama idiota. Porque que fama tem alguém estar com um fuzil nas costas, com um rádio na mão, e a coisa fica tão cega que as meninas, as jovens, adolescentes, olham para aquilo como, você é mulher dele, entendeu? Então o diabo faz isso. Pinta o oposto. Quando a Bíblia diz que Deus pintou uma família num quadro maravilhoso, que botou o pai como protetor, como alguém que é sacerdote, esposa alegre dentro de casa, os filhos à roda como plantas de oliveira. E você vê que tem jovens, crianças que não suportam estar com os pais, não querem ficar em casa, não querem mais ouvir o conselho, querem sumir de dentro de casa. Tem lugares que as crianças acordam, mal tomam café, saem para a rua, o pai não sabe nem o que aconteceu. Quando chega em casa é meia-noite, 1h da manhã, não sabe onde o filho está, não sabe, não pode perguntar, que lá vem os palavrões, lá vem o xingamento, é uma coisa de doido em alguns lugares. Mas esse não é o quadro que Deus quer, que Deus pintou. Os jovens são esperança da família, da igreja, da sociedade. Mas é preciso que eles convivam com os mais velhos. Você vê que hoje, dificilmente você encontra um adolescente, um jovem querendo estar perto de um mais velho. Esse coroa é chato pra caramba. Vou me juntar com meus amigos, com a minha turma, com a minha tribo. Vai aprender o que com a tribo? Tribo de gente que não tem nada para passar, gente que não tem nada para contar, não tem experiências para compartilhar, não tem um rumo para dar. E esse projeto do diabo de matar os filhos, de fazer com que essas plantas não vinguem, de fazer com que essas plantas não prosperem. Então, as novas gerações precisam ser mais humildes nisso, ouvir o conselho. Muitas vezes se verifica o seguinte, eu queria fechar aqui com isso aqui. O que a gente verifica? Que os filhos, aos 7 anos, eles olham para o pai e olham para o pai e dizem assim, meu pai sabe tudo. Aos 14 anos, parece que meu pai se engana a respeito de certas coisas, né? Porque ele já está tendo a informação. E hoje, com a tecnologia, internet,
e tudo isso aí que tem à disposição, que os pais também, por conta de se livrar do contato com os filhos, pega logo um smartphone, quando a criança já está com 8 anos, 9 anos, já dá na mão deles para se livrar, vai para lá, vou te dar mais tempo, e vai empurrando, e acaba não tendo o contato de ensinar, de partilhar, de ensinar a lavar uma louça, de ensinar a fritar um ovo, de ensinar as coisas da casa, as tarefas das funções, a gente empurra para o celular resolver e vai dar nisso aí. Então, quando chega aos 14 anos, parece que meu pai e minha mãe não sabem muita coisa, não. Aos 20 anos, meu pai está um pouco atrasado em ideias. Né? Com 20 anos, meu pai já era. Pô, meu pai está retrógrado, quadrado. Aos 25 anos, os filhos olham para os pais, o velho não sabe nada mesmo, está caducando. Olha para os pais e o pai está caduco, você está falando besteira. Meu pai, diminui, fala demais. Ô pai, pelo amor de Deus, você está viajando. É assim. Aos 35, os filhos dizem, não sei se consulto o velho nesse assunto, porque já está percebendo que precisa de ajuda. Aos 35, aos 45, puxa, como meu pai conseguia fazer as coisas no tempo dele? Como é que ele conseguia resolver? Aos 55 anos, o filho pensa assim, que pena meu pai ter morrido. A verdade é que ele tinha ideias muito boas. Aos 65 anos, o filho diz, meu pai era um sábio. Como lamento não ter ouvido ele mais. Mas a gente pode mudar isso. Os filhos que ainda têm os seus pais, continue vendo no seu pai um homem temente a Deus, protetor, cuidador, olhando para sua mãe e vendo nela alegria, alguém que ampara, alguém que auxilia. Quadro pintado por Deus através do salmista, faça da tua família um tesouro, uma bênção, projeto de Deus, abençoado, para que as outras gerações olhem para esse quadro pintado, que Deus pintou lá no Salmo 128 através do salmista. E ele consiga fazer com que a tua casa, a tua família esteja inserido nisso. Você vai ver a bênção de Deus nos teus filhos, nos teus netos e nos teus bisnetos. Essa é a minha oração nessa noite. O retrato de Deus para a tua família seja o Salmo 128. Eu quero orar por você nessa noite. Eu não sei qual o quadro que está a tua família, mas eu sei de uma coisa. Tem um hino, dá para cantar, né? Que eu sou assim, na hora vem eu... Pastor Lucas, ele canta um louvor, o maior pintor do mundo. Vai sair aí? Deus é o pintor. Se o quadro da tua família não está nesse padrão que a palavra de Deus estabeleceu para nós hoje, através dessa palavra, talvez não uma palavra muito eloquente, talvez você não vá achar muita coisa boa, mas é a palavra de Deus. O Senhor pode, se você abrir o teu coração, pegar essa tela que o mundo tentou desfigurar e pintar esses personagens do jeitinho que está no quadro do Salmo 128. Ele vai colocar os personagens no lugar de novo. Eu e você vamos aceitar o Senhor colocar isso tudo no lugar. E eu tenho certeza que na tua casa, no teu lar, haverá proteção, provisão, alegria, prosperidade, haverá unidade, haverá tudo que foi planejado por Deus para a tua família. Eu quero orar por você, pela tua família, vamos orar pelo esposo da irmã Severina. Depois a Bia vai fechar louvando ao Senhor com esse hino. Está arrumando aqui o esquema aqui que eu peguei de surpresa, mas vai dar certo.
Nós vamos orar. Se você precisa da oração, feche teus olhos e abra o teu coração e fale com Deus nesse momento. Senhor, nosso Deus, nós somos gratos nessa noite pela tua palavra, Senhor, que nos mostrou um quadro pintado tão diferente do que muitas das vezes vemos nas famílias, Senhor. O adversário tem conseguido minar alguns lares, tirando, Senhor, os personagens dos lugares que o Senhor planejou. Mas em nome de Jesus, eu sei que o Senhor tem o poder de nessa noite mudar todo esse quadro. Colocar, ó Deus, a provisão através do esposo. Colocar a alegria através da esposa. Colocar nos filhos o temor, a obediência à tua palavra, para ter uma visão certa, Senhor, dos teus princípios e das tuas verdades. Porque a tua palavra garante, Senhor, uma promessa muito grande aos filhos, uma promessa como herança para aqueles que obedecem os princípios de um pai temente ao Senhor, de uma mãe que se alegra e que compartilha a alegria. A tua palavra diz que eles viverão muito e viverão prósperos. Terão saúde, ó Deus, e nós esperamos que nessa noite todo o quadro que o inimigo tentou deturpar, que o inimigo tentou, Senhor, borrar, o Senhor, nós queremos dar nessa noite liberdade para o Senhor pintar novamente esse quadro em nossas vidas, colocando os personagens no lugar certo, Senhor, que a tua bênção venha se estabelecer em cada lar, em cada casa, que possamos nos voltar para ti, ao princípio do temor à tua palavra. Toma, Senhor, o primeiro lugar nas nossas famílias, toma em tuas mãos aqueles que colocaram pedidos de oração, Senhor, a tua serva Severina pedindo pelo seu esposo, que está com um problema no cérebro, mas nós sabemos, ó Pai, que a última palavra vem do Senhor, e nós queremos te pedir um milagre nessa noite. Age, Senhor, agir, que a tua mão venha sobre cada um de nós. Nós somos gratos a ti por tudo que o Senhor fez nesse mês de maio, ó Deus, nas famílias que ouviram a tua palavra, que a tua bênção se estabeleça, que a tua mão nos sustente, é a nossa oração, no nome de Jesus, que tenhamos uma semana de bênção, uma semana de paz, uma semana promissora, Senhor, aonde nosso lar seja um lugar abençoado e feliz, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.